Boa noite, ouvintes. Sejam todas e todos bem-vindos. Estamos começando agora o Escute o Tom, o nosso programa que fala sobre temas que atravessam as ciências da saúde. Lembrando que todas as quartas, o Escute o Tom é um espaço de conversa, aprendizado e troca, onde a gente aborda importantes temas sobre saúde da população negra, tendo apoio da DIEPAFRO-UFO. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um projeto bem legal, desenvolvido na universidade, com enfoque em pesquisa, ensino e extensão, sobre principalmente saúde da mulher negra e indígena, o Afirma SUS. E para mais um episódio, hoje nós temos o nosso professor coordenador e também coordenador do projeto Afirma SUS, vinculado ao Ministério da Saúde, o professor Glênio, e uma das membros bolsistas do projeto e também aluna de medicina da Universidade Federal de Uberlândia, a aluna Ana Luísa Borges. Boa noite aos nossos convidados. Boa noite a todos, Thaís. Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite, Lara. Boa noite, Ana. Um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos. E para a gente começar, eu gostaria de saber um pouco, principalmente do professor Glênio, como que surgiu esse projeto dentro da universidade, né? E de onde surgiu necessariamente a ideia de trabalhar com saúde da mulher negra e indígena? Bom, o programa Afirma SUS é um programa do Ministério da Saúde que apoia a permanência e a diversidade dos discentes nas instituições de ensino. Então, o Ministério da Saúde, em agosto de 2025, ele elaborou um edital e publicou esse edital para que as instituições de ensino superior submetessem projetos relacionados a temáticas com populações vulnerabilizadas. Então, a Universidade Federal de Uberlândia elaborou esse projeto. Concorremos com mais de 120 universidades e nós ficamos em 22º lugar durante o processo de avaliação desses projetos. Então, o nosso projeto ele visa associar, avaliar a saúde mental de mulheres negras e também mulheres indígenas no âmbito da universidade, que é um público vulnerabilizado. Então, essa é a nossa proposta de trabalho. E nesse projeto, nós temos alunos bolsistas de diversas áreas da universidade, então alunos do curso de medicina, alunos do curso de história, alunos do curso de artes cênicas e também de ciências sociais, e alunos negros, alunos pardos, alunos com deficiência, alunos trans, então é um público bem diverso. Então, acho que o bacana desse projeto é essa diversidade, porque dá visibilidade para esses alunos e propicia também um diálogo com a comunidade externa, como o movimento negro. A gente já realizou alguns diálogos com o movimento negro unificado e também com a comunidade indígena local. Então, o bacana desse projeto é essa aproximação com esse público externo também e essa visibilidade dos alunos que entraram por ações afirmativas da Universidade Federal de Uberlândia. Muito importante essa troca, essa diversidade de alunos, várias experiências, várias informações, acho que vai enriquecer bastante o projeto, é essencial. Sim, acho que é muito importante essa diversidade. Acho que o ganho maior do projeto é esse, porque são alunos de 2 campos aqui da universidade, Campo Moarama e também Santa Mônica, alunos do curso de medicina e cursos da área de humanas. Então, até o nosso projeto de pesquisa que a gente pretende realizar no âmbito da universidade é uma pesquisa quant, uma pesquisa quali, envolvendo o conhecimento dos alunos do curso de medicina e os alunos do curso das humanas. Então, a nossa proposta é realizar também uma pesquisa e tendo essa diversidade de conhecimento que envolve as diversas áreas aqui da nossa universidade. Além disso, também a gente tem uma aluna do curso de psicologia, esqueci de comentar. Sim. E uma dúvida só, estruturalmente, então, como é que esse projeto ele funciona? Ele é anual? Ele é em quanto tempo, assim? Bom, foi o primeiro edital do Ministério da Saúde para o Afirma SUS. Então, a gente ainda está caminhando. Acho que o Ministério da Saúde também tem algumas dificuldades na execução desse projeto. Então, nós temos reuniões de monitoramento, que são reuniões mensais das universidades com a equipe do Ministério da Saúde, para discutir sobre a evolução desse projeto. Então, é o primeiro edital. Sim. Então, essa primeira proposta, ela é de 2 anos. Então, eu sou o tutor desse projeto, então ficarei 2 anos nesse projeto, e os alunos bolsistas também 2 anos nesse projeto.
Então, talvez a proposta é uma renovação, né, um novo edital Sim. para uma nova submissão de um novo projeto. Certo. Perfeito. Agora, Ana Luísa, antes de você entrar no projeto, qual era a sua percepção, né, sobre esse tema? Já trabalhou com algo sobre o tema antes? Então, antes de eu entrar no projeto, eu já havia feito parte de um outro projeto da universidade que chama PET Saúde e que o foco é bem semelhante, que a gente trabalhar esses grupos, né, com vulnerabilidade social, LGBTQIAPN+, pessoas ciganas, a gente trabalhou também com as mulheres, com a população negra. Então, meio que a gente já cria, né, esse contato, né, essa experiência anterior, né, que você traz para o projeto. E antes mesmo da universidade, eu já havia participado de um projeto lá no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, que a gente tinha feito uma pesquisa com relação a cotas afirmativas, sabe? Uhum. E lá mesmo no Instituto Federal, a gente percebeu que cerca de 80% das pessoas que egressam por cotas evadem ao final, né? Então, esse assunto sempre me intrigou. Então, eu pensava, gente, por que mesmo existindo cotas no contexto do IFTM, poucas pessoas negras se formam? Então, isso é uma coisa que me incomodava. Porque mesmo estando num ambiente que existe, né, essa questão de questões afirmativas mesmo, para pertencimento, para pessoas diferentes estarem presentes, no final, a gente não via essas pessoas se formando efetivamente. Então, desde o ensino médio, eu já tinha essa questão de trabalhar em prol dessa questão dos grupos minoritários, principalmente eu sendo uma mulher negra, né? Então, sempre foi um assunto que me instigou bastante. E agora, né, no projeto do Afirma SUS, a gente pode ter contato com isso mais diretamente. Eu acredito que lá no PET a gente trabalhava muito essa questão, mas voltadas para a área da saúde. Sim. E aqui no Afirma SUS a gente pode trabalhar diversos outros assuntos, não só voltados para a área da saúde, mas como o Glênio falou também, são várias áreas do conhecimento, né? Não só a medicina. E isso permite que a gente tenha um olhar muito mais abrangente sobre essas causas sociais do que só com questão à saúde, porque não tem como, né, não separar as questões da saúde, das questões sociais, das questões de raça e de classe. Então, trabalhar tudo isso em conjunto com outras visões, né, outras áreas acadêmicas, tem contribuído bastante. Então, acho que está sendo bastante legal participar desse projeto. E como é que você conheceu o projeto? Você pode falar um pouquinho pra gente? Então, eu gosto muito de seguir a Diepafra, né? Então, seguindo mesmo a Diepafra, eu vi que eles lançaram um edital sobre o Afirma SUS. E até o momento eu só conhecia outros grupos, como outros projetos, né? Como o Afro Saúde e tudo mais. E aí eu falei assim, gente, mas eu nunca ouvi falar desse Afirma SUS, vou dar uma lida, né? Mas mais por título de conhecimento próprio mesmo, porque eu gosto de trocar esse assunto com as pessoas negras que eu conheço na faculdade. E aí, olhando mesmo o site da Diepafra, eu vi o edital, li, e aí que eu entendi sobre o que se tratava, né? Que a gente vai trabalhar com essa questão das mulheres negras, das mulheres indígenas. E eu falei assim, cara, nossa, tem tudo a ver comigo. Você se encontrou ali no projeto, falou assim, é a minha cara. São coisas que eu gosto muito de falar sobre naturalmente, né? Então, foi muito fácil pra mim. Aí eu falei assim, quer saber, eu vou tentar. Já tô no PET, mas eu acho que seria mais direcionado para as coisas que eu acredito, para as coisas que eu converso atualmente. Então, aí eu falei, vou tentar, e deu certo. Que bom. E para vocês dois, né? Vocês decidam quem vai responder primeiro, mas a gente quer saber o que significa o Afro Saúde na prática para vocês hoje, sabe? Qual que vocês acham que é o principal diferencial desse programa em relação a outros projetos? Como a gente já falou, né? A universidade já vem trazendo outros projetos, mas qual que é o diferencial do Afirma SUS? Bom, o Afirma SUS, ele tem como diferencial os eixos que a gente trabalha, porque o próprio edital, ele já trouxe para a gente alguns eixos prioritários para que a gente trabalhasse e desenvolvesse no âmbito da universidade. Um dos eixos é a saúde mental, que é algo que hoje está bastante em evidência, principalmente a saúde mental dos estudantes universitários. Uma outra questão é o acesso aos serviços de saúde, que é uma questão que a gente também tem que trabalhar, porque a gente sabe que existem barreiras de acesso, principalmente para as populações vulnerabilizadas. E uma outra questão
é a educação em saúde. Então, acho que o diferencial desse projeto é trabalhar com esse grupo diverso, trabalhar com essas populações vulnerabilizadas e trabalhar esses temas que muitas das vezes são invisibilizados. Dentro da própria academia, são disciplinas que às vezes as pessoas não dão uma certa importância. E a gente tem profissionais que não conseguem realizar uma educação em saúde, não conseguem explicar para o paciente de maneira adequada um tratamento. Então, acho que isso é uma barreira ainda. Dentro das universidades, a gente vai trabalhar também essas questões no âmbito interno da universidade. Para dar um exemplo para vocês, a gente teve uma palestra agora no dia 13 de uma enfermeira indígena aqui na UFO, e a gente visitou o HC. E para dialogar com a JEP, questões relacionadas à residência e etc. E andando pelo hospital, fazendo uma visita nos setores do hospital, os profissionais do HC relataram que nunca atenderam um paciente indígena no HC. Então nós começamos a questionar, nunca atenderam ou esse atendimento foi invisibilizado? Sim. Não tem o registro. Isso. Então são essas questões que a gente pretende trabalhar também no AfirmaSUS, dar visibilidade para essa população. Então, acho que esse é o grande diferencial do nosso projeto. Eu acredito que o grande diferencial é que, assim, retomando uma fala que a própria Indianara falou nesse último projeto que a gente fez, é que só quem sabe o que está faltando dentro de casa é o próprio dono, né? Então, eu acho que é um projeto de pessoas vulnerabilizadas para pessoas vulnerabilizadas. Então, falar sobre mulheres negras é muito pessoal para mim, porque eu sou uma. Então, eu vou conseguir trabalhar sobre esse assunto com mais propriedade e ter um olhar mais empático para as outras vulnerabilidades em geral também. Então, eu acredito que, por ser um grupo que é diverso e assim, as pessoas, né, que estão dentro do grupo já estão inseridas dentro desses contextos de vulnerabilidade, pessoas indígenas, pessoas transexuais, pessoas negras, pessoas pardas, pessoas deficientes, e trabalhar esse assunto com a população que também faz parte desse grupo, eu acho que dá uma sensação de pertencimento muito grande, no sentido de instituição mesmo, sabe? Perceber que existem pessoas semelhantes a gente e que a gente está fazendo alguma coisa para essas pessoas, sabe? Entender que essas pessoas existem, mostrar para essas pessoas, no geral, né, que essas pessoas existem e contribuir de alguma forma para a melhoria do cenário do sistema de saúde no contexto do HC-UFO mesmo. Sim. E também a questão do letramento racial, como é que funciona dentro do grupo? Porque ele é um grupo bem diverso, né, bem amplo, e dentro a gente tem um recorte racial. E aí eu acho que também não só entender as vulnerabilidades, a gente também se perceber como uma pessoa racializada lá dentro também é importante, né? Então como é que funciona isso dentro do grupo? Essa questão do letramento racial foi a nossa primeira ação enquanto grupo, né? Então, em janeiro, quando a gente iniciou as atividades, a primeira ação foi a gente realizar um curso sobre letramento racial, né? Então, uma proposta que eu fiz com o grupo apoiou essa proposta, é um curso, né, amplamente divulgado pela Fiocruz, um curso muito bom. Então, todos fizeram esse curso e esse curso está tendo resultados, tanto de letramento racial, quanto também um curso voltado para a saúde de populações indígenas urbanas, que é o nosso contexto aqui de Uberlândia. Sim. Então foram 2 cursos que a gente acabou realizando, que foram nossas primeiras ações. Para além disso, o Ministério da Saúde também ele promove encontros mensais com temas que o grupo AfirmaSUS, a nível de Brasil, acha relevante. Então, nós tivemos temas relacionados à saúde da população negra, tivemos temas relacionados à saúde da população quilombola, à saúde da população indígena, à saúde mental. Então, o Ministério da Saúde também propicia esses encontros para que a gente também tenha esse letramento relacionado a temas específicos e também com populações vulnerabilizadas. É uma educação continuada, né? É uma educação continuada. E pra você, Ana, assim, a gente sabe que a gente já vem, você como mulher preta já traz uma experiência, né? Mas como que o AfirmaSUS conseguiu contribuir para sua formação em letramento racial? Assim, como o Glenn falou, a gente já fez um curso, eu já havia feito outros cursos com relação ao letramento racial. Gosto muito de ler sobre o assunto. Então, poder falar sobre isso, né? Poder discutir sobre os assuntos que a gente teve durante esses cursos, poder também
trabalhar diretamente com essa população, trabalhar com o movimento negro, trabalhar com o movimento indígena, eu acho que encorpa mais esse estudo que a gente está fazendo, porque teoricamente, assim, é mais simples do que você estando em contato direto, por exemplo, com o movimento indígena. Então, a gente fazer um curso é completamente diferente de conversar com eles na prática. E eu acredito que corroborou muito para deixar isso mais rico, mais interessante. Então, eu acredito que serviu para a gente colocar na prática mesmo o conhecimento que a gente obteve do letramento nas vivências que a gente teve com os grupos minoritários. E foi tão bacana essa questão do curso. A gente realizou uma roda de conversa com estudantes indígenas aqui da UFO e a gente dialogando sobre as dificuldades de acesso desses estudantes, e a própria Ana falou, não, o curso fala o seguinte, eles não têm que vir até a instituição, a gente tem que ir até eles. Então, ou seja, deu resultado, né? Aquilo que o curso apresenta, a proposta que o curso apresenta, o conteúdo. Então, os alunos conseguiram entender, né, a importância da gente realizar esse letramento para que a gente consiga dar um atendimento adequado para essa população. A própria Ana comentou isso, né? O curso, ele traz isso, né? Que a gente tem que ir até o território. Sim, exatamente. Ana, agora, como que você entende, né, como que acontece essa integração entre o ambiente da universidade, o serviço de saúde e a comunidade? Você acha que essa formação tradicional hoje, né, em saúde, ela falha nesse aspecto, nesse quesito? Eu acredito que essa integração ela é feita de modo ainda muito tradicional, né? Acho que a medicina foi escrita e criada por homens brancos para pessoas brancas. Então, a gente desconsidera outras existências, desconsidera corpos indígenas, desconsidera corpos negros, a gente desconsidera pessoas trans. Então, eu acredito que ainda falta muito para a gente ter realmente aquela equidade do SUS, sabe? Aquele atendimento diferenciado. Não só atender todo mundo seguindo uma lógica, porque na medicina a gente aprende, né, a construir uma anamnese muito esquematizada e genérica para todo mundo, só que não é assim, né? Principalmente com relação ao projeto que a gente fez essa semana, né, com a doutora Indianara, a gente percebeu que existe uma cosmovisão que a gente tem que respeitar na hora de estabelecer esse atendimento. A gente tem que estabelecer vínculo antes de poder tratar de saúde com pessoas indígenas. Isso a gente não aprende na prática. Então, eu acho que é muito enviesada essa questão, que eu acho que a saúde ainda é feita por homens brancos para homens brancos. Então, eu acredito que a gente precisa caminhar muito nesse sentido de tentar incorporar e abarcar a maior quantidade de pessoas e respeitar essa questão da equidade do SUS, né, que o SUS tanto prega como uma norma universal. Então, eu acredito que ainda falta muito. Não acredito que seja essa integração seja de uma forma muito equânime, no geral. Você falou muito da questão da equidade, me veio aqui, até o professor Glênio fez essa postagem essa semana da Abrasco, né, que a Abrasco colocou que não existe equidade sem inclusão, né, uma coisa assim nesse sentido. E me veio muito, assim, o pensamento dessas populações que não são vistas, entendidas, né, existe esse modelo tradicional de atendimento, relação, né, profissional e paciente, e que engessa e que ignora aspectos tão importantes, né, e como você disse, esse atendimento em saúde foi feito, né, para entender o funcionamento, essa dinâmica dessa população branca, e que hoje, dentro do nosso país, essa nossa população ela é diversa. Sim. Ela é diversa, né? E a gente precisa desses olhares, e políticas como a Afirma SUS, o Afro Saúde, vem, né, nessa tendência de diminuir essas problemáticas, justando, né, porque as mudanças acontecem a pequenos passos. Sim. Mudanças pequenas para grandes mudanças no futuro. A gente fala que, no sentido do literal de equidade, é tratar diferente os diferentes, sim, né? Então, a gente precisa diminuir essa disparidade e entender que existem individualidades para cada grupo. E a gente também tem que aprender a poder abarcar essas diferenças para tentar dar um atendimento mais humanizado, não tratar todo mundo da mesma forma, até porque as pessoas têm necessidades diferentes, né? E olhar para o outro, que esse olhar mais humanizado, entendendo o que ele é, né, para além do paciente, mas uma pessoa indígena que vive numa situação de vulnerabilidade, que, enfim, precisa de necessidades específicas, ou uma pessoa negra que também precisa de necessidades específicas. Eu acho que é importante a gente ter uma educação voltada nesse sentido, sabe? Mas de tratar os desiguais
com as suas devidas desigualdades, sabe? E tentar abarcar tudo nesse sentido. E para você, professor Glênio, porque o senhor tem tanto uma visão como profissional de saúde, mas também quanto professor, né, que está aqui atuando junto com essa nova geração que vem buscando uma formação com mais equidade, né, com um pensamento mais amplo do ser humano. O que o senhor tem a falar sobre isso? Bom, eu falo que a formação tradicional dos cursos de saúde ela é totalmente biomédica e hospitalocêntrica. Então os professores passam isso para os alunos compram essa ideia. Então se hoje você chegar numa sala de aula e perguntar quem aqui quer trabalhar na atenção primária, ninguém quer. A semana passada mesmo eu perguntei na minha sala, a gente discutindo condições sensíveis da atenção primária, e perguntei quem aqui tem interesse em trabalhar na atenção primária. Ninguém quer, né? Então acho que a gente tem que modificar essa visão, porque você ir até o território, conhecer as vulnerabilidades, você cria o vínculo que a Ana comentou. E sem o vínculo a gente não consegue dar o atendimento adequado para aquela pessoa, para aquela comunidade, para aquela família. Então acho que conhecer o território ela é fundamental. Eu sou epidemiologista, né? Eu sou pós-graduado em epidemiologia, e a gente comenta na epidemiologia, nas nossas primeiras aulas, o comentário o epidemiologista ele não pode fazer epidemiologia sem ir no território. Como é que você vai analisar uma população sem você estar lá, pisar no território? Então por isso que eu sempre trago essa valorização, né, do território, para que a gente consiga estabelecer esses vínculos e conhecer as particularidades de cada um. Conhecendo as particularidades, eu consigo dar o atendimento com equidade, de acordo com a necessidade daquela pessoa, daquela família, daquela comunidade. Mas as pessoas acham que isso é algo que, né, não traz retorno financeiro, é uma prática de saúde que talvez é ineficiente. Então as pessoas hoje, elas buscam o quê? A maior tecnologia, a não ser que a atenção primária ela é muito tecnológica, né? Mas as pessoas querem trabalhar no ambiente hospitalar, quer trabalhar numa unidade de terapia intensiva, quer trabalhar num centro cirúrgico, né? Não quer fazer vínculo com o paciente. Eu já vi colegas que preferem trabalhar no pronto-socorro porque atende o paciente e não tem aquele contato contínuo, só realmente realiza aquele primeiro atendimento, né? Não tem aquele contato contínuo com o paciente. Então isso deixa a saúde desumanizada, que eu falo. Né, infelizmente. A gente fala tanto em humanização da saúde, mas as pessoas não praticam essa humanização na saúde. Eu acho que é isso que falta, né? Falta o vínculo, falta a humanização. Eu estava vendo hoje uma reportagem de um aluno de curso de medicina, se eu não me engano, acho que no Maranhão, não me lembro, que ele tirou uma foto do tênis, que era um tênis importado. Eu acompanhei, né? Fazendo comentários do cenário, né? Isso, e fez um comentário do cenário de práticas. Sim. A gente aqui em Uberlândia lutando para ter um cenário de práticas na atenção primária. Né? Quem tem, debochando. Né? Debochando do cenário de prática. Que profissional será isso no futuro? Exatamente. Né? Para a gente ser profissional de saúde, a gente tem que gostar de gente. Sim. Não tem como. A primeira coisa é gostar de pessoas, gostar de gente. Se a gente não gostar de gente, a gente tem que procurar outra profissão, né? Infelizmente. Mas a gente tem que repensar os nossos currículos. Eu acho que é por aí, né? Eu acho que a formação, acho que é o pontapé inicial para que a gente tenha uma formação com qualidade, voltada para o território, voltada para a humanização, para que os futuros profissionais consigam reproduzir tudo aquilo que eles aprenderam durante a academia. Agora, se a gente continuar da mesma forma que está atualmente, a gente vai continuar reproduzindo aquilo que a gente vem aprendendo, né, durante o processo de formação, infelizmente. Então, acho que a gente tem que começar a mudar o processo de formação. Realmente. Vocês falando, assim, me veio uma memória, assim, muito pessoal, mas é porque eu fui uma pessoa que escolheu a área da saúde porque não gostava de gente. Eu sempre falava que eu queria trabalhar só em hospital. Sim. E tal. E quando eu entrei na área da saúde, eu entrei pela fisioterapia, na verdade. Eu fiz 3 anos de fisioterapia lá na UFTM, né, em Uberaba. E lá
o contato com o território, ele é mais no final do curso, na época dos estágios. Então, eu tava adorando. Quando eu cheguei na medicina aqui e a gente foi falar de determinantes sociais, dessas coisas, eu fiquei, gente, que é? Não, isso aqui não existe. Eu ser médico, eu tô trabalhando no hospital e pronto. Então, realmente, a gente vê como que a formação, ela é capaz, sim, de moldar e de prever, né? Filtrar, na verdade, os profissionais futuros. Então, a base é realmente aqui. E falando de formação acadêmica, eu queria ouvir alguma experiência de vocês em relação a qual foi a importância desse contato direto com o território em algum cenário prático, assim, quando vocês perceberam que não, realmente, só a formação acadêmica biomédica aqui não vai ser o suficiente. Bom, eu já trabalhei com comunidades indígenas em Mato Grosso do Sul. E contando uma experiência rapidamente, dentro do hospital em que eu trabalhava, tinha uma paciente que o filho teria que fazer uma cirurgia, né, uma reabordagem cirúrgica, e o paciente não queria. Queria a medicina tradicional indígena, não queria, e etc. Os médicos não tem que fazer, não havia diálogo, tinha barreira linguística. E aí ela queria alguém da comunidade indígena para rezar pela criança. E aí, na época, eu coordenava o núcleo de saúde indígena. Eu falei, vamos tentar ir atrás dessa pessoa para rezar para a criança, né? Vamos lá. Então, a gente pegou o carro do hospital, foi lá na aldeia, trouxe a Yandeci, né, que eles falam, para fazer a reza dentro do hospital. Yandeci foi no hospital, fez a reza para essa criança. E após a reza, Yandeci conversou com a família e disse, a reza é para realizar a cura espiritual, mas ele também precisa da cirurgia. E aí a família aceitou realizar a cirurgia. Então, olha que isso é um cuidado integral, né? Vai para além do cuidado biomédico, hospitalocêntrico. Então, a gente também tem que ter a sensibilidade para conhecer o território, conhecer as particularidades de cada um. Para a população indígena, a reza é importante. Para a população negra, tem os chás, enfim, né? Rituais próprios, os rituais, né? Tem as plantas medicinais. Sim. Então, a gente também tem que reconhecer que isso também faz parte do cuidado integral, né? Então, acho que esse momento marcou também. Eu participei da reza, acompanhando, junto, que ainda mais dentro do hospital, a gente tem a questão da segurança do paciente. Muitas das vezes, o setor de segurança do paciente não deixa realizar esse procedimento tudo. E barra, né? Falei, não, vou acompanhar junto. Então, acompanhei junto o processo e a gente conseguiu resolver aquela situação. Então, acho que foi um momento assim que marcou, e teve outros inúmeros também que eu presenciei. Eu acho que, para mim, foi até uma experiência que norteou muito essa questão da especialidade que eu vou seguir, que foi semestre passado, inclusive, que foi uma paciente de zona rural, que é negra, que veio para atendimento comigo. A gente estava rodando nesse momento no ambulatório de ginecologia e obstetrícia. E quando eu chamei ela, né, e expliquei que eu era acadêmica de medicina, que eu estava no 7º período, que eu iria conduzir o atendimento dela, ela ficou extremamente emocionada. Ela falou assim que nunca tinha visto uma pessoa negra, uma mulher negra, inclusive, no atendimento, como médica mesmo, como nessa posição, sabe? E ela ficou extremamente emocionada, e ela falou assim que tinha medo, que não gostava de ir no médico, por N questões que a gente sabe que as mulheres negras tendem a sofrer mais violência com relação à ginecologia e obstetrícia. Então, ver ela extremamente emocionada me mostrou que, não, eu preciso estar nesse ambiente, sabe? Eu preciso trazer pessoas semelhantes a mim para o ambiente de saúde, fazer com que essas pessoas se sintam mais confortáveis com a minha presença. E eu achei interessante que ela falou assim que iria voltar e queria ser atendida por mim. Então, uma pessoa idosa, que passou a vida inteira trabalhando em questão rural, não tinha, né, essa questão de ir até o atendimento de saúde, não gostava, tinha medo, tinha um certo distanciamento e receio, por N questões também, por ser uma mulher negra, e decidi ir, porque eu estava no ambiente. Então ela se sentiu confortável, sentiu que poderia estar, e isso foi muito importante para mim, me marcou muito, e salientou essa questão de que a gente precisa estar nesses lugares, a gente precisa acolher essas pessoas, a gente precisa que essas pessoas vejam que a gente pode estar lá, sabe? A gente pode dar um atendimento de qualidade, sendo pessoas negras para pessoas negras. Então, eu acredito que o Afirma SUS também
Tudo isso que a gente está fazendo no nosso projeto é muito importante nesse sentido, sabe? Para além do que a gente está fazendo na universidade, mas para quem a gente está fazendo? A gente está fazendo para a comunidade. Então, é importante que a comunidade veja a importância da gente trabalhar esses assuntos, a importância da gente estar nesses lugares, da gente pertencer a esses lugares. Não sei se vocês sabem, mas as mulheres negras, os homens negros, eles não frequentam a unidade de saúde. São os piores índices de saúde, são deles. Por quê? Não frequenta. Então, ver o seu semelhante e naquele ambiente, eu acho que faz total diferença. Então, foi isso que mudou, basicamente, a minha percepção. Não, eu preciso estar nesse ambiente, eu preciso trabalhar com mulheres negras. Foi esse episódio em específico. Certo. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo de hoje acabou. Deixo aqui meu agradecimento ao professor Glênio, a Ana Luísa, a Diepafro UFO. Mas a gente volta na próxima semana com o mesmo tema e com os mesmos convidados, viu? Então, não deixe de nos seguir no @AfroSaúdeUFO no Instagram e nós nos vemos na próxima semana. Tchau. Tchau, gente. Obrigado.